Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou professor de Biologia e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que é a síntese de proteínas, né? A gente viu na aula passada a questão da síntese e do metabolismo gênico. Nós vamos dar continuidade abordando melhor alguns pontos que a gente não pôde observar na aula passada, tudo bem? Então, como foi dito já anteriormente, a síntese de proteína ela é muito importante porque é as proteínas que vão expressar nossas características e vão realizar as funções metabólicas, né, nos seres vivos, tá? Lembrando que a síntese proteica ela vai depender de duas fases, né? Então eu tenho uma primeira fase que é a tradução, vai depender de duas fases. Eu vou ter a primeira fase, que é a transcrição, onde eu vou copiar o material genético, e depois eu vou ter a tradução, que é o momento que a proteína vai ser produzida. Tudo bem? Antes da gente retornar a isso, né, antes da gente dar continuidade nesse conteúdo, vamos relembrar aqui, vamos usar o slide agora. Os ácidos nucleicos, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico, eles são as moléculas associadas ao processo de síntese. O DNA são as nossas características principais e o RNA ele vai carregar essas mensagens para ser traduzidas, ok? Ambos têm estruturas formadas pelos ácidos fosfóricos, as pentoses e as bases nitrogenadas, né? O que vai acontecer? As bases nitrogenadas, elas unem os dois filamentos, porque o DNA é um duplo filamento, né? E vai unir essas duas cadeias. Já o RNA é composto por apenas uma cadeia, tá bom? Vamos continuando no slide, a gente pode ver, né, a configuração do DNA e do RNA quanto às suas bases nucleicas. O que são as bases nucleicas? Nós temos a citosina, a guanina, a adenina e a timina, certo? No DNA. E no RNA, nós vamos ter a citosina, a guanina e a adenina, e a timina vai ser substituída pela uracila. Então, como a gente pode ver na imagem, nós temos de um lado a molécula de DNA com a sua dupla, né, fileira, e o RNA com apenas uma fileira. Lembrando sempre que no RNA nós vamos encontrar a uracila no lugar da timina, e no DNA nós teremos então a timina, ok? Então, vamos dar continuidade. Vocês podem visualizar no slide, né, que na duplicação de DNA eu vou ter principalmente na divisão celular. Então, nos processos de divisão celular eu vou ter a duplicação do material genético para que essa célula possa se dividir. No caso da síntese de proteína, como comentado já, nós vamos ter a transcrição e a tradução. Na transcrição vamos ter a formação do RNA mensageiro, que é quem vai carregar a mensagem genética, e na tradução nós vamos ter a síntese propriamente dita das proteínas. Tudo bem? Essa parte da transcrição, ela vai acontecer no núcleo celular. E uma molécula muito importante, uma enzima muito importante vai estar relacionada a isso, chama-se RNA polimerase, tá? O RNA polimerase, ele vai se ligar no gene específico do DNA. O gene é a parte do DNA que expressa uma característica. Então, esse RNA vai se ligar a esse gene e vai começar a transcrever, fazer uma cópia, um molde desse DNA. Esse RNA, depois de produzido no núcleo, ele vai sair do núcleo para o citoplasma, onde ele será então traduzido, ou seja, o ribossomo vai fazer a leitura desse RNA mensageiro e a produção das proteínas, tá? Lembrando sempre que o que a gente vai ter muito envolvido nesse processo de transcrição? RNA polimerase no núcleo. E depois, no processo de tradução, nós vamos ter principalmente, né, os ribossomos e o RNA transportador. Quem é esse RNA transportador? É quem vai transportar as moléculas de aminoácido para a formação das proteínas. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O RNA polimerase ele vai se ligar no DNA, na parte do gene, ou seja, naquela parte que expressa uma característica, certo? E aí, nessa região é denominada chamada produtor.
Então vai dar o início do RNA polimerase correndo em cima da fita do DNA, né, transcrevendo uma cópia, tudo bem? Essa transcrição ela vai acontecer da posição 3 para 5, tá? Posição 3 para 5. Quando esse RNA polimerase encontrar a parte final do gene, vai acontecer a parte terminal do gene, ele vai encerrar essa transcrição e o RNA vai então ser produzido, tá? Só que tem um detalhe, antes do RNA sair para fora, né, do núcleo e para o citoplasma, nós vamos ter, vocês podem ver no slide, a formação do splice, né, uma ação chamada splice. O que é o splice? Nós temos dentro desse gene, apesar dele ser uma parte do DNA que expressa uma característica, nós vamos ter duas regiões, os exons e os introns. Os exons são regiões do gene que carregam a informação como ela tem que ser copiada. Então, aquela informação importantíssima. O gene já é uma parte importante, mas o gene já é uma parte importante, mas o exon ele vai carregar sim a parte importantíssima, aquela que realmente vai dar origem a uma proteína. E os introns, eles são as partes acessórias, digamos assim, são as partes extras desse gene, certo? Que vão ser removidas no processo de splice. Então, aquilo que vai sair do núcleo da célula vai ser o RNA mensageiro. Depois de ter sofrido o splicing, ele vai então para o citoplasma para que a gente possa fazer o processo de tradução, que é a síntese de proteína, tá bom? Vamos usar o slide. O que acontece? As bases, né, as cadeias de RNA, então o RNA, depois o RNA mensageiro, após sofrer o processo de splice e sair do citoplasma, ele vai ser então traduzido. Nesse processo eu vou ter, como eu disse anteriormente, o ribossomo, né? Que é a organela importante, né? Tem essa discussão se é organela ou não, mas é a organela envolvida nesse processo. Ele vai se acoplar a esse RNA mensageiro e vai fazer a leitura. Lembra das bases nitrogenadas, né? Então nós temos a adenina, a citosina, a guanina e a uracila. E no RNA nós vamos substituir essa uracila no RNA nós vamos substituir a timina pela uracila, certo? Então como é que eu posso identificar se aquela leitura é um DNA ou um RNA? Pela principal característica, que é a presença da uracila no RNA, diferentemente do DNA que vamos ter a timina. Quando o ribossomo correr sobre o filete de RNA, ele vai começar a exigir aminoácidos para a formação da proteína, certo? Ele vai começar a acoplar, ele vai começar a unir aminoácidos, formando uma cadeia polipeptídica que vai dar origem à nossa proteína, tá? Todo ribossomo, ele vai ter dois sítios, tá? Um sítio P e um sítio A. O P já vem de polipeptídico e o A de aminoácido. Então, todo o ribossomo vai dar início à leitura, né, ao processo de tradução no sítio P, com sempre o mesmo aminoácido, a metionina, tá? O ribossomo vai começar sempre a mesma leitura do mesmo códon de bases nitrogenadas. Como assim o mesmo códon? Cada trincazinha de base nitrogenada, nós vamos ter então um códon, certo? Esse códon ele vai ser correspondente a um aminoácido, certo? O RNA transportador, que é que transporta os aminoácidos, vai trazer o aminoácido que está lá no citoplasma para dentro do ribossomo, no sítio P, e aí vai dar início à formação de uma cadeia de aminoácidos que vai dar origem à proteína, tudo bem? Lembrando que no sítio P, toda proteína formada, toda cadeia polipeptídica formada, no sítio P vai ter o mesmo conjunto de códon, AUG. Então sempre vai começar AUG no sítio P no ribossomo, tá? Depois, no sítio A pode variar,
tudo bem? Mas o sítio P sempre é o G, é o start, é onde o ribossomo identifica que ele vai começar e o RNA transportador vai trazer o primeiro aminoácido para ser acoplado nessa cadeia, tudo bem? Todo o processo de síntese de proteína vai começar sempre com esse códon AUG, né? E o RNA transportador vai ter o anticódon, né? Que vai se acoplar a isso. É um encaixe perfeito. Códons e anticódons são, na verdade, partes desse grande códons e anticódons são realmente partes desse grande quebra-cabeça, desse grande quebra-cabeça da formação das proteínas, tá bom? Então, esse processo de síntese proteica, relembrando, nós vamos ter a transcrição lá no núcleo, onde vai ser formado o RNA mensageiro, que é quem carrega a mensagem, o RNA-Mzinho, que vai sofrer splicing e vai para o citoplasma. No citoplasma, esse RNA mensageiro vai se acoplar a um ribossomo, certo? Que vai iniciar a sua leitura sempre pelo códon AUG, certo? O RNA transportador vai trazer o aminoácido que está em suspensão lá no citoplasma para se ligar. Lembrando que essas etapas são muito rápidas, isso não vai acontecer dessa forma, devagarzinho, como a gente está conversando aqui, não. Isso é muito rápido. A síntese proteica é um processo muito rápido dentro da célula, tá bom? Para finalizar, da mesma forma que tem um códon que vai sinalizar o início da síntese, nós vamos ter, né, como a gente pode ver na imagem, um códon final que vai ser o stop, que vai indicar o fim daquele processo de síntese, tá? Geralmente também um UAG, tudo bem? Então vamos ter lá uma base uracila, a arginina e guanina, tudo bem? Aí ele vai identificar que aquela leitura terminou e aí o ribossomo vai se desacoplar do RNA mensageiro e a cadeia polipeptídica formada de aminoácidos vai dar origem à proteína, tudo bem? Na imagem a gente pode ver um mapa, existem vários mapas que vocês podem olhar na internet sobre a síntese de proteína, para que possam ajudar vocês na fixação desse conteúdo. Lembrando que ele é um conteúdo, como a gente pode ter visto, extenso, é difícil, né, com muitos termos, anticódon, códon, RNA mensageiro, transportador, enzimas importantes como RNA polimerase, não posso me esquecer isso, RNA polimerase, que é a enzima que vai fazer a transcrição do DNA, né, do gene, né, e o ribossomo, que é importantíssimo, que vai fazer a leitura do RNA mensageiro e a produção da síntese, tá? Então, reforcem os estudos nesse conteúdo, tudo bem? Na tela vocês vão ter o nosso exercitando, né, duas questõezinhas. A primeira a gente tem assim, ó, quais etapas são indicadas no número abaixo? Então, a gente tem o DNA, temos 1 e 2. No 1 vai ter a origem do DNA, no 2 nós vamos ter o RNA e no 3 a proteína. Então, qual das alternativas vai estar correta aí? Na primeira, 1 é transcrição, 2 duplicação, 3 tradução. Na B, tradução, síntese, duplicação. Na C, síntese, duplicação, tradução. Na D, duplicação, transcrição e tradução. E na E, tradução, transcrição, tradução e síntese. Como é que a gente pode, qual dessas alternativas? Então, em 1, nós vamos ter a duplicação, o DNA está sendo duplicado, né? No 2, nós estamos tendo a transcrição, nós estamos fazendo a cópia do gene, né, lá no núcleo para a produção do RNA mensageiro. Então, 2, transcrição. E 3, nós vamos ter a tradução, que é a síntese de proteína. Então, a alternativa B, tá? Ou alternativa D. A alternativa D. Na segunda questão, nós temos, durante o processo de tradução do código genético, né, promoverá a síntese da proteína através da leitura das trincas da base nitrogenada chamadas D. Então, quem é que vai promover essa tradução? O RNA mensageiro. Quem são essas bases que têm essa característica? São os códons. Então, aí nós temos a alternativa E, tá ok? Por hoje é só, agradeço, vocês fiquem com Deus, né? Entrem na plataforma do Eduque, né, da Secretaria de Educação do Estado do Acre, para ter acesso aos conteúdos. Obrigado e fique com Deus.